Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa O errada. sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, não sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Salve, salve, amante da língua portuguesa! Já voltamos para continuarmos o nosso estudo maravilhoso e finalizarmos, concatenarmos aqui todo o nosso conhecimento. Eu tenho certeza que você vai estar aí com pleno subsídio para chegar bem em qualquer prova que for fazer de língua portuguesa, beleza? Tranquilo? Professor, vamos trabalhar o que neste nosso bloco? Para finalizarmos com chave de ouro, vamos trabalhar aqui as representações relativas aos vícios de linguagem. Nós vimos figuras de linguagem, funções da linguagem e vícios de linguagem, nessa ordem. Por quê, professor? Porque uma coisa complementa a outra. Agora a gente vai terminar com vícios de linguagem. A gente falou, por exemplo, lá nas funções da linguagem, que eu tenho, por exemplo, a função fática. E a função fática, ela é a função que busca, estabelece e traça o teste do canal. Se eu vou testar demais este canal, eu cometo um erro. Lembra que a gente falou? Por exemplo, né? Vamos lá, né? Quer, né? Esse né, repetidas vezes sendo reproduzido, gera o que nós chamamos de vício de linguagem. Professor, como é que isso cai em prova? Que é o que eu quero saber. Lá no dia da sua prova, o examinador vai jogar, e a gente vai resolver algumas questões aqui, a gente vai ver isso. Ele vai jogar um determinado termo, vai perguntar, o vício de linguagem cometido foi X, ou na sentença há vício de linguagem, ou o próprio vício de linguagem pode ser objeto de questão. Por exemplo, existe cacofonia no termo, beleza? Então, são os modos que o examinador pode brincar em relação a este nosso tema. Você vai tirar de letra, tenho plena consciência disso. Vem cá, acompanhe comigo, por favor, a nossa tela, o nosso quadro, para que nós possamos começar o nosso estudo. Nossa aula de hoje, vícios de linguagem, e nós já vamos começar tratando acerca dos vícios propriamente dito. Professor, o que é um vício de linguagem? A gente já estabeleceu. São repetidas relações estabelecidas na língua. Vícios de linguagem são positivos? Não, porque a norma culta padrão da língua portuguesa fala, deve-se evitar os vícios de linguagem, ou seja, nós não podemos utilizá-los. Professor, no dia a dia eu posso utilizar? Pode. No dia a dia você pode falar do jeito que você quiser, utilizar do jeito que você quiser. Você vai lembrar até no nosso bloco quando nós tratamos acerca do uso da variação linguística. Lembra? Lembro sim. O que é que acontece? Nossa língua é igual a roupa. A gente vai utilizar a depender da situação comunicativa. O que eu quero falar para você é que você tem o direito de saber. Você tem o direito de pertencer e de ter essa vestimenta que é a norma culta. Até porque a norma culta padrão é aquela que é cobrada no dia da sua prova e você tem que conhecê-la. Beleza? Tranquilo? Então, sem mais delongas, vamos tratar aqui um a um os principais vícios de linguagem que a gente tem para tratar. Primeiramente, a gente tem o pleonasmo. O pleonasmo nada mais é do que uma redundância. O que seria uma redundância? Uma informação desnecessária. Olha o exemplo. Entrar para dentro. Entrar para dentro é um pleonasmo. É algo vicioso, é o que nós chamamos de pleonasmo vicioso ou redundância.
Professor, por que é um pleonasmo? Porque é uma informação desnecessária. Uma vez que você sabe que quando eu vou entrar, eu entro para dentro. É impossível entrar para fora. Porque o ato de entrar é um compartimento, ou seja, eu estou compartimentalizando algo e eu quero entrar neste algo. Só isso. Subir para cima também é um vício de linguagem muito, muito presente. Pleonasmo, uma redundância. Outro pleonasmo, outra redundância que a gente nem percebe e que nos próprios editais estão contidos, editais de prefeitura. Prefeitura municipal de fulano de tal. Se é prefeitura, já é municipal, então é uma redundância. Há uma redundância sim, há um pleonasmo sim, beleza? Então aqui, pleonasmo, redundância e informações desnecessárias. Perfeito. Barbarismo, professor. O que é o barbarismo? É todo e qualquer erro de grafia ou pronúncia. Perceba, eu até grifei aqui a palavra erro, porque nós estamos levando em consideração que prescreve a norma culta padrão da língua portuguesa. Você já tem capacidade de encontrar a seguinte situação. A língua depende da situação comunicativa. Não é porque alguém escreve ou fala de determinada maneira que eu posso apontar o dedo. Lembra? A gente viu isso. Então, ó, qualquer erro de grafia ou de pronúncia estabelecido segundo a norma padrão, a gente vai chamar de barbarismo. Existem 3 tipos que você tem que saber. Silabada. Como é que funciona silabada, professor? É o erro na tonicidade da minha palavra. A principal utilização é essa daqui, ó. Rúbrica em vez de rubrica. Por exemplo, a palavra rubrica deve ser pronunciada rubrica, tal qual está estabelecido aqui no nosso exemplo, ó. Rubrica, sendo esta palavra uma paroxítona, por isso a ausência do sinal aqui indicativo de tonicidade, beleza? Aqui nós não temos a presença, paroxítona terminada em A, beleza. O que é que nós falamos, o que é que nós escrevemos? Rúbrica. Na grande maioria das vezes a gente tem a palavra rúbrica, sendo que esta palavra não é uma palavra pró-paroxítona, então não deveria receber o acento, beleza? O correto é rúbrica e não rubrica. Ok, silabada. Por quê? Porque eu mudei a tonicidade, mudei a acentuação. Perfeito. Cacoépia, professor. O que seria a cacoépia? A cacoépia nada mais é do que o erro na pronúncia. Vou pronunciar uma palavra, incorro em cacoépia se eu errar a pronúncia dessa palavra. Por exemplo, ó, mortandela. Esse N aqui, ele não existe na palavra original. Como que se pronuncia então, professor? Mortadela. Seria o modo correto de se pronunciar essa palavra, beleza? Esse tipo de erro nós chamamos de cacoépia. Além disso, nós temos o estrangeirismo. O que seria o estrangeirismo? Nada mais é que a apropriação de uma palavra estrangeira que já possua referente na nossa língua. Uma palavra que nós possamos enquadrar aqui, que nós podemos enquadrar enquanto estrangeirismo, é a palavra show, ok? Palavra show. A gente fala assim, olha, show, fui ao show. Sendo que nós temos um representante semântico para show na nossa língua. Qual é? Espetáculo. Show é a mesma coisa que espetáculo. Nós preferimos utilizar a palavra show a utilizar a palavra espetáculo. Belezinha? Show de bola! Acompanhe comigo nosso próximo quadro. Agora falaremos de outro vício de linguagem importante que cai bastante em prova, que é o solicismo. Professor, o que seria o solicismo? É o erro de sintaxe. Lá, nós acabamos de perceber, o erro lá era de pronúncia ou de escrita. Perceba, grafia. Aqui o erro é de sintaxe. E temos 3 tipos também. Nós temos o solicismo de concordância. Qual que é o solicismo de concordância? É aquele erro na hora de fazer a concordância. Por exemplo, eles foi. Você sabe que o correto aqui seria eles foram, para concordar com eles, que é o meu sujeito. Beleza? Erro de regência, solicismo de regência, como é que funciona? Assistir o jogo. Você sabe que o verbo assistir, você já tem capacidade para saber, ele solicita, o verbo assistir no sentido de ver, solicita a preposição a. Então o correto seria assistir ao jogo. É um solicismo, professor? Sim, um solicismo de regência. Solicismo de colocação. Você sabe que eu não posso começar a frase oração ou período com pronome oblíquo átono. Então, o correto aqui seria amo-te. Beleza? Amo-te. Perfeito? Tranquilo? Tudo isso aqui você já tem capacidade de analisar, uma vez que você já é um vasto conhecedor aí da gramática. Nós temos outro vício de linguagem importante de ser trabalhado, que é a ambiguidade. Essa daqui cobra-se muito em prova. Essa daqui é muito cobrada. Frase com mais de um sentido. Justamente a definição de ambiguidade, a frase com mais de um sentido. Olha o exemplo. Paula conversou com Helena sobre o seu trabalho.
Pergunta. A Paula conversou com quem? Com a Helena. Mas sobre o seu trabalho. Sobre o trabalho de quem? Sobre o trabalho da Helena ou sobre o trabalho da Paula? Percebe? Fica dúbio. Eu tenho uma ideia dúbia. É o que eu chamo de ambiguidade. Mais de um sentido possível para uma frase. Vamos ao nosso próximo vício de linguagem que nós chamaremos de eco. Professor, o que é o eco? O eco nada mais é que a repetição do mesmo som no fim de uma palavra. Veja, nesta cidade não há honestidade, apenas vaidade. Eu vou até riscar aqui este A aqui, ó, porque não foi o A que foi reproduzido, né? O que foi reproduzido aqui foi este D, de. Então, cidade, honestidade e vaidade. Percebeu? Tem uma repetição deste som no final da minha sentença, né, de cada palavra. Beleza? Tranquilo, professor. Depois, nós temos a cacofonia. Cacofonia é bem interessante. Por quê? Porque a cacofonia é a junção dos sons de diferentes, palavras. Junção dos sons de diferentes palavras. Isso aqui é importante. Por quê? Olha o exemplo, ó. Claro, quando nós estamos trabalhando com a cacofonia, nós temos a junção de diferentes sons, mas que formam uma palavra, esquisita. Isso é importante que seja dito. Formam uma palavra esquisita. Por exemplo, R$50 por cada. Imagine comigo, raciocínio. Olha, é R$50 por cada. Não parece que eu estou falando assim, R$50 por cada? Um bocado de porco? Sim, parece. A junção de por mais cada se torna por cada. Sim, não sou estranho? Bastante. Outro exemplo, eu beijei a boca dela. Você não acha que sou muito estranho falar a boca dela? Sim, é o que nós chamamos de cacofonia. Outro exemplo, eu vi ela, arruela. Todas essas relações são estabelecidas como relações cacofônicas, tá certo? Eu vi ela, eu beijei ela, a boca dela, criam sentidos dúbios na minha sentença. Tranquilo? Beleza. Além disso, nós temos a colisão. Colisão que é um pouco menos cobrado, tá certo? Colisão não é tão cobrado assim. A repetição de um fonema consonantal, fazendo, fiado, fico, freguês. O que é que eu tenho aqui, como repetição dessa minha sentença? Eu tenho Fá, né? Fazendo, fiado, esse fico, freguês. Eu tenho a repetição do F aqui, fazendo, fiado, fico, freguês. Ok? Tranquilo? Essa é a colisão. Lembrando que a colisão não cai muito, o que cai de verdade aqui deste nosso quadro é a cacofonia. Agora, para a gente terminar, a gente tem o gerúndio e o neologismo. Professor, o que é a ideia do gerundismo? Qual que é? É a má utilização do gerúndio. Isso aqui acontecia e acontece bastante, principalmente nos canais de telemarketing. Quando a moça fala assim para você, vou estar encaminhando. O que é a intenção que ela quer dizer? Olha, ela vai encaminhar algo. Beleza. Só que ela passa, quando ela diz vou estar encaminhando, uma ação que parece não ter fim. Uma ação que vai acontecer para sempre. Vou estar encaminhando. Até porque eu encadeio 3 verbos, sendo que um verbo está no infinitivo e o outro está no gerúndio. Uma ideia de contiguidade semântica. Não posso fazer esse tipo de relação. Beleza? Então, ao invés de falar vou estar encaminhando, ela poderia falar o quê, professor? Ela poderia dizer vou encaminhar. Pronto. Vou encaminhar. Acabou o problema. Beleza? Tranquilo. E por fim, o neologismo. O que é o neologismo? Nada mais é que a criação de uma nova palavra. Massa? Na nossa definição, é uma palavra nova que ainda não foi incorporada ao português. Por exemplo, vou deletar você da minha vida. Esse deletar aqui é uma palavra associada, trazida de delete dos Estados Unidos. Sim, uma palavra americana, inglesa. Então, o que é que a gente fez? A gente trouxe para cá, para o nosso bom e velho português e aportuguesou. É o que nós chamamos de neologismo. A criação de uma nova palavra a partir de outra já pré-existente. Beleza? Professor, eu quero saber como é que isso é cobrado no dia da minha prova, porque isso que é importante. Então vamos lá, acompanhe comigo, por favor. Questão número 1 fala o seguinte. A frase abaixo apresenta um vício de linguagem conhecido como... Tá aqui a frase, estabelecida aí. Bom dia. Deus me ensinou a encarar de frente. Opa, professor, encarar de frente? Encarar de frente, professor, é um barbarismo? Não. É um arcaísmo? Não. É um neologismo? Também não estou criando uma nova palavra. Encarar de frente é um pleonasmo ou é uma ambiguidade? Ambiguidade não é. Só restou o quê? Pleonasmo. Por quê, professor? Porque se você encara, você já está encarando de frente, tá certo? É igual subir para cima, descer para baixo. Certo? Por quê? Porque a ideia de subir já é a ideia para cima. Descer já é a ideia para baixo. Tranquilo? Então é um pleonasmo
e nós sabemos que pleonasmos devem ser evitados. Vamos à próxima questão. Diz assim: embora frequentes no dia a dia dos falantes, os vícios de linguagem são desvios gramaticais, ou seja, palavras e expressões de construções que fogem à regra da norma padrão culta. Os vícios de linguagem ocorrem normalmente por falta de atenção ou por pouco conhecimento dos significados das palavras dos falantes. Considerando as informações presentes no texto, em qual dos pares, melhor dizendo, as frases identifica-se vícios de linguagem? Beleza, ele quer o par, né? Isso significa dizer que eu tenho que ter vício de linguagem aqui e vício de linguagem aqui, ó. Bacana? Vamos lá. O anfitrião cumprimentou meus amigos. Tranquilo. Primeiramente, cumprimentar aqui deveria ter um A. Certos voos provocam enjoos. Aqui eu tenho a figura. Eu tenho um vício. Tranquilo, eu tenho sim um vício de linguagem em relação à reprodução. É o vício até que a gente viu chamado solicismo de regência. Aqui não, aqui eu não tenho vício nenhum. B, fazendo 2 meses, ele partiu. Tem vício, professor? Tem não. Faltaram muitos convidados. Eu tenho vício aqui? Também não. Fazem, né? Para falar a verdade, nessa B aqui, ó, tem um errinho, agora que eu percebi, ó, que é nesse faz, né? Ó. Verbo fazer no sentido de tempo transcorrido, ele é impessoal também, então não seria fazem, é faz. Mas só ele tem vício. Então, ó, ele tem vício. Mas a segunda sentença não tem. Ele quer o par. Beleza. C. Eu o vi na esquina da minha rua. Show de bola. A vaca da sua irmã é muito brava. Opa! Ambiguidade. A vaca da sua irmã. A vaca é uma característica da irmã ou a irmã tem uma vaca? Ambiguidade. Só que a ambiguidade estabelecida aqui foi só em um. Não é isso que a gente busca. Então só nos restou o item D, ó. Vamos ver. Houveram dias de paz. Opa, verbo haver no sentido de existir é impessoal. Aqui, então, temos sim um desvio, temos sim um vício de linguagem. Quando eu pôr o jornal, vício de linguagem também. Por quê, professor? É quando eu puser o jornal na mesa, beleza? Então, como ele quer o par, gabarito item D de Deus. Próxima questão diz assim, na sua tela. Analisando os vícios de linguagem citados abaixo, relacione adequadamente. Vamos lá, ele coloca ambiguidade, pleonasmo, cacófato, eco e solicismo. Vamos ver cada um. O primeiro diz assim, a boca dela tinha dentes variados. A boca dela tinha dentes variados. Ele está falando a boca dela. Lembra qual que é essa ideia? Olhe para cá. Vamos analisar novamente. Ó. Lembra que a gente viu a figura da cacofonia? O cacófato, cacofonia, o que é? A junção de 2 mais sons diferentes que formam uma nova palavra com um cunho esquisito. A gente viu até os R$50 por cada, dá uma ideia de porco por cada. Ou então eu beijei a boca dela, cadela, torna uma palavra estranha, lembra? Isso nós chamamos de cacófato, beleza? Ou cacofonia. Então, ó, no primeiro item a gente sabe 3, ok? Se você é um menino esperto, você já vai, uma menina esperta, você já risca, ó, o item D e o item E. Ficamos então entre A, B e C. Depois, aquele era o pai da moça que estava doente. Opa, o pai da moça que estava doente. É o pai que estava doente ou é a moça? Qual que é a ideia associada aqui, professor? Eu não sei dizer se é o pai que está doente ou se é a moça que está doente. Logo, gera uma situação de ambiguidade. Por isso, nem modificou em nada, né? Próximo, vou te contar uma novidade inédita. Professor, ambiguidade já foi, cacófado também. Vou te contar uma novidade inédita. Opa, tem alguma novidade que não seja inédita? Não, porque se não for inédita, nem novidade é. Então isso aqui, ó, é um pleonasmo. Fica 2 aqui. Beleza. Próxima. Aquele rapaz estava sem rumo. Aquele rapaz estava sem rumo. Aquele rapaz estava sem rumo. Qual que é a ideia associada aqui, professor? A ideia associada aqui é a ideia do solicismo. A gente já pode até marcar, né, o nosso gabarito. Agora que eu percebi, ó, que só com 3, 1 e 2 já dá para marcar gabarito item A, beleza? Agora para a gente finalizar, teve vontade de ir à cidade só por maldade. O que é que a gente tem aqui, ó, ad. A gente tem o eco, ó. Vontade de ir à cidade por maldade, a gente tem o famoso eco. E se é o eco, a gente tem IV, é exatamente 3, 1, 2, 5 e 4. Nosso gabarito é o item A de amor. Bacana? Bom, assim a gente finaliza todo o nosso processo com esta nossa última aula, com este nosso último bloco. A gente finaliza tudo aquilo que a gente teria de saber
para fazer uma boa prova, tranquilo? Eu espero que você tenha aprendido tudo o que você precisava. Caso você tenha ficado com alguma dúvida, você pode sim entrar em contato pelo meu Instagram, ou até mesmo você pode entrar em contato com um dos nossos colegas aqui do curso, beleza? Eu tenho certeza que todo mundo vai atendê-lo super bem. Perfeito? Eu espero que você faça uma grande prova, que a sua preparação ela seja bem estabelecida, que você atinja o seu sonho, tranquilo? Nosso processo de evolução ele é sempre constante, né? A gente não pode desistir da primeira vez que a gente cai. Não confie nesse papo de que você vai fazer um concurso em uma semana, você vai conseguir passar, porque isso não existe, ok? Mas é uma questão de processo, eu tenho certeza que a sua hora vai chegar também, se Deus quiser. Bacana? No mais, um forte abraço no seu coração, vai tomar aquele café, aquela água e vai começar a estudar de novo. Aquela matéria que você não tem estudado, ou se porventura você tiver ficado com alguma dúvida, você volta ao vídeo e faz aí as suas anotações, beleza? Não esqueça sempre de acreditar no seu sonho e confiar que uma hora a conta fecha. Valeu, até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Uma super aula que eu sei que você está acompanhando. É isso, a nossa tribo te entrega sempre aulas gratuitas para você. Todos os dias, nos 3 turnos, você tem aula para vários concursos públicos. Eu quero que você continue aproveitando essa aula, porque realmente ela foi feita para você. E olha, não esqueça, nós temos a assinatura completa e limitada 2.0, onde você tem acesso a essa aula desse professor e, claro, a qualquer professor da nossa plataforma. Lá dentro, você tem acesso a mentorias comigo, onde eu te ensino a estudar para concurso e todos os professores te acompanham durante o teu percurso de preparação, além de várias videoaulas de todos os concursos públicos, PDFs com tabelas, imagens e gráficos, guias rápidos de consulta, flashcards, simulados, subindo todo domingo na sua plataforma. Você precisa ser acompanhado na condução da sua preparação para você subir o nível. E é por isso que eu estou te convidando para a mais incrível plataforma em formato de assinatura do Brasil para a sua preparação. Não perca tempo! Se esse vídeo está aparecendo para você, é porque você realmente precisa dar um passo significativo para a sua mudança de vida. Assine agora a assinatura ilimitada 2.0 da Tribo e saia na frente da concorrência. Vem pra Tribo!